Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 17 dos Suplementos para Investir. Com vocês, Marx Friedman. Hoje trataremos de um tema muito corriqueiro para aqueles que investem na Bolsa de Valores ou pretendem investir, que é os tipos de ações que existem na Bolsa de Valores. As ordinárias, as preferenciais e as units. E ainda dois subtipos das preferenciais, que são a série A e a série B. Como fazemos para escolher? E além disso, gostaria de tratar de um tema relevante que me trouxe à vontade através de algumas perguntas que recebi no Instagram. É importante salientar que todas as empresas que estão sendo compradas e vendidas na Bolsa de Valores nada mais são do que empresas que realmente estão no mundo real. Empresas que de fato fazem comercialização, de fato estão em operações. Então, em alguns momentos é possível verificar preços acima ou abaixo do que deveria ser a realidade, mas as empresas em nenhum momento deixam de ser de carne e osso, deixam de existir. E, inclusive, eu recomendo que, se você pretende se tornar sócio de uma empresa, isto é, comprar as suas ações, que você experimente este serviço. Houve uma empresa, um tempo atrás, que tive muita vontade de adquirir, que era o Pão de Açúcar. Acreditava que ela tinha uma possibilidade de crescimento, muito tempo atrás, mas até hoje não fiz aquisição e não pretendo. Por quê? Esse mercado está disponível perto da minha casa e em várias vezes que fui lá procurar, não gostei do atendimento, achei uma organização ruim, da maneira como os caixas eram disponibilizados, achei que as mercadorias em vários momentos estavam em falta e não em decorrência dos colaboradores, mas sim em decorrência da gestão, achei que o mercado não estava sendo bem organizado, não estava sendo bem gerido. E por isso não comprei. Até hoje e não me arrependo. Então eu sempre dou essa dica que, se você pretende se tornar sócio, uma coisa muito importante é você ir lá pessoalmente e ver o que acontece. Em várias situações isso não é possível, mas em muitas delas é. E eu dou um exemplo, por exemplo, do Santander. É um banco do qual eu sou cliente, que eu vou lá pessoalmente, eu gosto do serviço, a minha gerente me trata bem, sempre resolvi todos os tipos de entrave que precisei, e por isso foi uma empresa que lá atrás eu fiz a aquisição por um valor muito interessante e subiu muito desde então. Então sempre faça isso, perceba que as ações nada mais são que apenas um representativo do mundo real. Não é nada alheio. Os preços oscilam acima ou abaixo do que deveria realmente valer, já que a expectativa é algo que influencia muito os preços no curto prazo, algo que inclusive já mencionamos anteriormente, mas as empresas continuam lá e você pode perceber como está indo essa situação. Se você vai no mercado e as prateleiras estão meio vazias, o atendimento não está daquele jeito, você sabe que a tendência daquilo não é crescer. E se você vai num lugar e está todo mundo alegre, trabalhando, você é bem atendido e resolve seu problema, isso conta muito. Então, ações são parte de uma empresa. Elas podem ser compradas, podem ser vendidas, mas não deixam de ser apenas um representativo de uma empresa real lá no mundo externo. Dentre essas ações, nós temos primeiramente as ordinárias. Elas têm algumas peculiaridades. Primeiro é o direito ao voto na Assembleia. Mas é importante dizer que esse voto ele pesa ao tanto que você tem de ações. Então, se você tem lá 1.000 cotas do Itaú, você não vai conseguir ter um peso no voto. Até você pode exigir que você possa participar e que você dê o seu voto, mas esse voto vai ser praticamente irrelevante dentro de uma discussão, mas você tem esse direito. O que é mais relevante dentro das ordinárias, que tem esse final 3, né, são as ON ou 3, além desse direito ao voto, é que elas têm algumas ressalvas garantidas por lei. Mas o grande benefício das ordinárias é esse direito ao voto. Por isso que vem esse nome de ordinárias, de dar ordem. Ao contrário, as empresas
que são do tipo preferenciais, elas têm uma preferência em receber os dividendos. Então, elas são as primeiras empresas a receber essa cota de dividendos. Então, as ações do tipo preferenciais, ou PN4, têm preferência para os dividendos. Mas a questão é que isso geralmente não gera uma grande diferença no valor recebido, visto que as ações ordinárias são as ações dos próprios donos que inicialmente resolveram colocar a empresa no mercado de ações. E eles jamais vão querer se prejudicar, eles não vão dar uma bonificação maior para as preferenciais do que dariam para eles próprios, para as ordinárias. Então, essa situação ela gera um pouco de dividendo acima para as preferenciais apenas porque elas são negociadas habitualmente a um valor um pouquinho abaixo do que são as ordinárias, já que elas não têm uma situação garantida em lei. Né? E essa situação ela rende até uma história bem interessante que é da cervejaria Ambev. Então, as ações ordinárias elas possuem uma garantia em lei de um tag-along de 80%. O que é isso? Imagina que você comprou uma empresa e lá comprou suas ações do tipo preferencial e também existiam as ações do tipo ordinário. Em determinado momento, essa empresa é vendida ou se transforma em algum outro tipo de governança e as ações 4 vão ser convertidas em 3. E isso aconteceu com a Ambev. Existia a Ambev 3, a Ambev 4 e ela se tornou depois apenas 3. E nesse processo, várias ações 4 eram convertidas em apenas uma 3. E sendo que antes esse valor era muito similar. Então, aqueles que possuíam as ações do tipo 4, do tipo preferencial, acabaram perdendo e muito nessa conversão. Mas por isso que é impossível perceber essa situação, esse grande ganho que as ordinárias dão. A garantia do tag-along de 80% garantido por lei. Mas existe uma ressalva. Você comprou a preferencial e várias preferenciais têm o tag-along garantido, e inclusive um tag-along de 100%. Por exemplo, só para citar, a Klabin tem um tag-along de 100%. Então, se porventura em algum momento houver alguma venda ou transição, as ações do tipo 4 vão valer igual às do tipo 3. E outra situação que aconteceu recente, a Vivo converteu todas as suas ações do tipo 4 para o tipo 3, também em igual moeda. E também houve um grande benefício nisso. Então, olhe sempre o estatuto. Lá está regido como funciona o tag-along, o valor entre preferenciais e ordinárias, quando houver algum tipo de transação. Então, ações preferenciais têm regimento sobre o tag-along descrito no estatuto da empresa. Lá você consegue saber se você está com alguma segurança em fazer essa compra ou se de fato aquele estatuto não protege a você. Aqui está escrito errado, está escrito tal, mas é tag-along. Então, e ainda ressalvo outra coisa, que é o seguinte, muita gente fica perdendo muito tempo descobrindo se é 3, se é 4, se é 11, né? Se o tipo vai ser ordinário, preferencial ou unit, que é uma combinação de ordinárias e preferenciais, mas o mais importante, na verdade, é você olhar qual empresa, né, você comprou e não exatamente o tipo, porque se você acertar, você pode ter escolhido qualquer uma delas que vai dar certo. E se você errar, você também pode ter escolhido qualquer uma delas que vai dar errado. Eu brinco que não adianta acertar um número se você errar as letras. Então, agradeço você acompanhar o vídeo até o final. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se você tiver alguma coisa que a gente gostaria que fosse tratado aqui nos nossos assuntos, será muito bem-vindo. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio dos Suplementos para Investir.